Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao nome do nosso Deus. É uma alegria poder estar aqui transmitindo esse vídeo, essa mensagem de Deus para o coração de cada um de vocês. Eu gostaria muito de falar somente alguns minutinhos a respeito do homem segundo o coração de Deus, sobre Davi, o momento em que ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, o seu erro. Nós temos um aprendizado muito grande com esse homem, de como deve ser o reconhecimento de quem falha, de quem erra, porque todos nós somos falhos, todo ser humano erra, todo ser humano passa por dificuldade. Nós muitas vezes observamos a Bíblia Sagrada e a Bíblia diz: sede-me santos, porque eu também sou santo. Então todos nós que servimos a Deus e almejamos morar no céu com Jesus, nós queremos sempre agradar o nosso Deus pelo seu Espírito, fazer a vontade do Senhor. Mas todos nós sabemos que vivemos tempos difíceis e sempre foi assim. Mas às vezes nós falamos assim, os tempos de hoje são mais difíceis do que os outros. Não, não são. Todo tempo foi tempo de renúncia, tempo de dificuldade, tempo de luta espiritual. Nós sabemos que o nosso amado Jesus, quando inicia-se então o seu ministério, ele é levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo inimigo da nossa alma. E a Bíblia diz também que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E o que eu queria passar para vocês nessa noite é mais a respeito do reconhecimento do erro, sabendo nós que todo mundo erra. Nós podemos observar aquela mulher que foi pega no ato do adultério, aqueles homens queriam de alguma maneira fazer algo para prejudicar Jesus e usaram ela como um bode expiatório para poder, através daquela mulher, achar ocasião para poder prender, manietar e assim também fazer um julgamento de Jesus. A Bíblia diz que os fariseus levam esta mulher até onde Jesus estava, já com o projeto deles, né? Já havia sido desdenhado toda aquela armadilha contra Jesus, mas nós aprendemos sempre de que nada pega Jesus de surpresa. O nosso Deus, ele é poderoso, ele sabe muito bem todas as coisas antes dela acontecerem. Aqueles homens chegaram até Jesus, levando aquela mulher que foi pega no ato do adultério, e ali disseram para Jesus: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada, que essa mulher deve morrer. E sabendo Jesus de que se ele dissesse sim, que ela devia ser apedrejada, os romanos o prenderiam. E se ele dissesse que não, então aqueles fariseus, judeus, então iriam prender ele, porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Porém, a Bíblia nos relata que Jesus estava escrevendo ao chão, né? E de repente, na sua serenidade, Jesus olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus deu a maior demonstração de que todos nós erramos e nós muitas vezes carregamos uma pedra na mão, pronto para poder julgar alguém. Quantas vezes nós estamos com as pedras nas mãos, pronto para poder atacar a vida de alguém, para apontar o erro de alguém, e nos esquecemos de olhar no espelho e ver que antes de nós olharmos o defeito de alguém, nós também temos os nossos defeitos, os nossos erros. Nós precisamos constantemente da misericórdia de Deus. E é isso que eu quero transmitir a vocês nesse pouco espaço de tempo, nessa pequena introdução que eu disse a vocês a respeito do reconhecimento. É necessário reconhecer que nós erramos, como está escrito também no livro de Crônicas, né? A palavra de Deus, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante é de que o nosso Deus tem um plano de salvação, mas esse plano de salvação ele está interligado no sentido de perdão de pecado, está no sentido de reconhecer que erramos, porque para poder haver o perdão do pecado de alguém, é necessário primeiro que haja o arrependimento.
Sem o arrependimento, como vai haver o perdão? Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar de que Davi, ele errou e não, ele errou feio. E nós também muitas vezes erramos feio. Então, no pequeno texto, no Salmo 51, que foi a maior expressão de alguém que errou e rasgou-se diante de Deus, não as vestes, mas o coração em oração, em clamor, em reconhecimento, foi Davi escrevendo o Salmo 51. Eu quero ler o versículo 9. Muitos leem o versículo 10, porque ele é muito bonito quando diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Porém, o versículo 9 diz assim, ó: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ali Davi estava se colocando diante de Deus e mostrando que os erros dele não eram pouco, que os erros dele não eram aqueles que nós falamos assim: poxa, eu erro tão pouco, o meu pecado é pequeno. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Pecado é pecado. Nós erramos e nós reconhecemos que erramos, pedimos perdão a Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Difícil é quando entendemos que somos pecadores, que nós erramos e nós guardamos, ficamos ali fortalecendo a nossa carne e sabendo que estamos errando, e ao invés de nós clamarmos a Deus por sua misericórdia, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, nós vamos definhando na nossa carnalidade espiritual, nós vamos nos afundando na presença de Deus e nós acabamos deixando que o Espírito Santo se retire de nós e passamos a sermos uma pessoa comum, uma pessoa que não tem mais a presença, uma pessoa natural, pois a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, pois para ele parece loucura. Assim é um homem que não tem a presença do Espírito Santo, é um homem natural, e esse homem natural não discerne quando Deus está falando, não discerne quando Deus está agindo, não discerne quando Deus está abrindo portas, não consegue entender nada das obras de Deus. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Então Davi, nesse momento, ele começa a rasgar o seu coração diante de Deus, dizendo: esconde a tua face dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Eles quer dizer: meu Deus, não são poucos os meus pecados e não são poucas as minhas iniquidades. Então apaga, Senhor, esconde da tua face os meus pecados. Ali começa um homem que já havia sido ungido para ser o rei de Israel, um homem que tinha uma posição. E quando ele errou, e quando ele falhou com Batseba no ato do adultério, ele já havia ocupado a posição a qual Deus havia colocado ele. Deus separou ele. Deus sabia que ele ia errar, sabia, mas Deus, quando promete algo na vida de alguém, ele cumpre, e ele se encarrega de guardar, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabia. Por isso que mesmo antes, aleluia, de Deus falar para que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir ele como rei, ele já disse assim, ó: eu já encontrei alguém que está no lugar de Saul segundo o meu coração. Deus sabia que ele ia errar, mas já também estava dizendo: mas ele é um homem segundo o meu coração. O que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem que, além de ele dormir com a esposa de um amigo que era um combatente na guerra, ainda foi lá e planejou a morte desse seu amigo para que pudesse esconder a gravidez desta mulher. Então, meus irmãos, muitas vezes nós perguntamos: o que fez Davi ser homem segundo o coração de Deus com esses erros grotescos que ele errou? O fato é, a resposta ela é muito clara, é pelo fato de Davi ser um homem que reconhecia os seus erros, que reconheceu que quando falhou, ele clamava e necessitava da misericórdia de Deus. O versículo 11 ele disse: não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Então aí está a resposta, a chave do motivo a qual Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois a Bíblia diz que Deus havia, pelo seu Espírito, se retirado de Saul e havia se apoderado de Davi.
o Espírito poderia continuar com Saul se Saul tivesse dado ouvido à voz de Deus. Ele já havia errado, Saul já havia feito o que não agradava a Deus, porém ele persistiu em continuar errando. Mas Davi não, Davi errou, ele se acertou com Deus e buscava continuamente fazer a vontade de Deus. Tanto é que quando Saul estava diante dele naquela caverna, ele chegou a tocar na capa de Saul, e aqueles homens que estavam com Davi disse: olha, agora você tem a oportunidade de você tirar a vida daquele que te persegue. Mas Davi disse: longe de mim estender a minha mão contra o ungido de Deus. Veja bem como que é um homem segundo o coração de Deus. Ele não precisa fazer nada para ninguém para poder alcançar aquilo que Deus prometeu. Só basta o homem reconhecer as suas falhas, reconhecer o seu erro. Então, o que eu ensino para os irmãos, para você que está me assistindo aqui neste momento, e para mim também, é nós reconhecermos, clamarmos a Deus por misericórdia, dizer assim como Bartimeu e o seu amigo que estavam lá na beira do caminho de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se for necessário, diga novamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, que nós reconheçamos todos os dias que nós somos falhos, que nós somos errantes, que nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas assim como Deus falou com Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, Jeremias. Assim sejamos nós também, cada dia mais dependendo de Deus, pois que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Que tenhamos um coração contrito e quebrantado, pois a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Reconheçamos diante da face do Deus glorioso que nós precisamos do seu perdão, precisamos da sua misericórdia, porque Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, e que você que tem sido acusado pelo diabo, você que tem sido apontado pela vizinhança, você que tem sido apontado e acusado por alguém, muitas vezes o espírito maligno tem apontado os seus erros. Neste momento o Senhor toma minha boca para dizer para você: peça perdão a Deus, e quando alguém vier te acusar, você pode dizer: você pode me acusar, mas Jesus já me perdoou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.